dar prosseguimento às nossas gravações aqui, dos nossos vídeos, né, voltados para a parte de informática para concursos públicos. Hoje trazendo aqui algumas questões da Fundação Carlos Chagas, concurso realizado em outubro de 2011, TRT 20ª região, certo? Cargo de nível médio técnico judiciário. Então, a primeira questão desse concurso, na parte de informática, nós tivemos aqui conhecimentos sobre Office e BR Office, no que diz respeito aqui à parte de planilhas eletrônicas. Então, nós tivemos aqui uma questãozinha relacionando aqui o Calc do BR Office e o Excel do Microsoft Office. Então, tem sido muito comum esse tipo de questão, tanto o CESP-UNB, como o SESGRAN Rio, como a Fundação Carlos Chagas, como as questões de informática têm tido uma certa redução. Ao invés de 10 questões, normalmente 4, 5, alguns concursos, como do INSS desse ano, apenas 3 questões de informática, e as organizadoras cobram bastante, tanto o Office como o BR Office, então tem sido comum esse tipo de questão. Numa questão só, relacionando logo o Calc e o Excel. Numa outra questão, relacionando o Writer, o editor de texto do BR Office, e o Word, editor de texto do Office, o PowerPoint e o Impress. Então, numa só questão, eles já pegam e relacionam, faz a cobrança do conhecimento nos dois aplicativos, né, dos dois pacotes. Então, nessa questão aqui sobre planilhas, temos assim, muitas vezes o conteúdo que está sendo digitado não cabe na célula da planilha. Nesse caso, é necessário inserir uma quebra de linha na célula. Para realizar esse procedimento, utiliza-se no Calc do BR Office 3.1 e no Excel 2010, respectivamente. Então, a cobrança aqui é relacionada a atalhos de teclado, no caso. Então, vamos alternar aqui para uma janela de aplicativos de planilha. Então, primeiramente aqui, o Excel. Então, no Excel, nós podemos utilizar um determinado atalho para realizar esse tipo de tarefa. Então, se eu digitar aqui, olha, a palavra curso, digamos que eu vou colocar uma outra palavra logo após a palavra curso, como a palavra planejamento. Então, essa palavra não vai caber aqui na mesma célula. Então, vai passar da extensão da célula. E aí, então, como eu estou utilizando o Excel, eu vou utilizar um atalhozinho, que é o Alt, Enter. Então, é um atalho que vai realizar uma quebra automática de texto dentro da célula, certo? Uma quebra automática de informação dentro da célula, e aí eu posso digitar a outra palavra, certo? E teclar Enter. Então, com isso, olha, usando esse atalho Alt-Enter, automaticamente o Excel ele vai fazendo a quebra automática de texto dentro da célula. Se ao invés de Alt-Enter eu tivesse digitado curso, e logo em seguida tivesse utilizado Enter, por exemplo, então eu estaria retirando o cursor dessa célula e colocando na célula seguinte. Então, nesse caso, eu já estaria fazendo uma mudança para a próxima célula abaixo da célula atual, e não solicitando a quebra automática de texto do cursor dentro da mesma célula. Já se eu estivesse aqui utilizando um aplicativo do BR Office, que no caso é o Calc, temos ele aqui. Ao digitar a palavra curso, o atalho a ser utilizado seria o Ctrl Enter. Ctrl Enter. E em seguida, a digitação de uma outra palavra. Então, para realizar essa quebra automática de texto dentro da célula, para que essa célula não tenha um conteúdo passando para a célula seguinte, então nós utilizamos no Excel o atalho Alt Enter. No Calc do BR Office, o atalho seria o Ctrl Enter. Então, Alt Enter no Excel, Ctrl Enter no BR Office Calc. Com isso, nós teremos aqui, primeiramente no Calc, Ctrl Enter, Ctrl Enter, e em seguida no Excel, respectivamente, Alt Enter. Então, letra E, Ctrl Enter, Alt Enter. Temos outros atalhos aqui, Alt Tab, um atalho que realiza uma mudança de janela, ou uma alternância entre janelas. Então, a gente tem aqui janelas abertas, inclusive a gente usa bastante esse atalho, Alt Tab, 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 para passar de uma janela para outra. Então, nós temos aqui
um atalhozinho que alterna entre janelas. Temos também o atalho Shift Tab, que é um atalhozinho. O que faz aqui, olha, por exemplo, a tecla Tab, tanto no Excel como no Calc, é uma tecla que avança para uma célula seguinte à direita, Tab. Então, passa para a próxima célula à direita. E Shift Tab vai voltar uma célula à esquerda. Então, Tab avança uma célula à direita, Shift Tab volta uma célula à esquerda. Aí lá nós temos também o atalho Ctrl Tab. O atalho Ctrl Tab, certo? Se eu digitar aqui o número 10, por exemplo, ao teclar Ctrl Tab, nós não vamos ter aqui nesse programa, certo? Nenhum tipo de ação. Então veja que apenas o cursor, ele desloca ali uma linha dentro da mesma célula. Temos também aqui um outro atalho que é o Ctrl Enter, que já mostramos, Shift Enter. Então esses atalhozinhos aí já foram comentados. Outro detalhe, olha. Se eu teclar aqui Enter, o cursor ele vai sair da célula atual para a próxima célula. Se eu teclar Shift Enter, então nesse caso o cursor vai voltar uma célula anterior acima. Então com o Tab ele vai à próxima célula à direita, Shift Tab volta uma célula à esquerda. Com o Enter, célula seguinte abaixo, Shift Enter, uma célula anterior. Certo? Então, esses atalhos aqui que nós comentamos, para a célula anterior, célula seguinte, valem tanto para o Calc como para o Excel. Então, o resultado dessa questão aí, a letra E. Vamos aqui à próxima questão, número 2 desse concurso. Então, essa questãozinha aqui é uma questão sobre correio eletrônico, e-mail. E, atualmente, tem sido muito comum questões relacionadas ao webmail, né, que é uma interface da web em que você pode ler, escrever, responder mensagens de e-mail, utilizando o site, né, um navegador, e o site do provedor que lhe dá esse acesso, essas condições de executar operações de e-mail. Então, aqui a gente tem uma questão que eu creio que ela é comum, tanto a parte de webmail, como a parte de ferramentas clientes de e-mail, como é o caso do Outlook Express, Mozilla Thunderbird e outras. Porque ela diz o seguinte: Ângela recebeu um e-mail de Ana Luísa, direcionado a vários destinatários. Após fazer a leitura do e-mail, Ângela resolve enviá-lo a Pedro, seu colega de trabalho. Considerando que Pedro não estava na lista de destinatários do e-mail enviado por Ana Luísa, para executar essa tarefa, Ângela deverá selecionar a opção. Então, veja bem, se eu recebo uma mensagem de e-mail que foi destinada a várias pessoas, vários destinatários, e eu desejo que essa mensagem também seja enviada a um colega chamado Pedro, né? E considerando que ele não estava na lista de destinatários, diante da mensagem recebida, eu posso simplesmente utilizar um recurso onde eu posso simplesmente digitar o endereço de Pedro, né, na caixa para, de uma mensagem que será enviada com o mesmo conteúdo, ou seja, a mensagem original encaminhada a um outro destinatário, que aí vai ser o colega Pedro. Então a gente colocou aqui uma figurinha, certo? Caixa de entrada, Outlook Express, barra de menus e a barra de ferramentas do Outlook Express. Então, na barra de ferramentas do Outlook Express, nós temos esse botãozinho aqui chamado encaminhar. Então, se eu recebo uma mensagem, faço a leitura, examino o endereço dos destinatários, visualizando-os ali na tela da mensagem, e percebo que um colega não recebeu essa mensagem, eu posso simplesmente clicar no botão encaminhar, será aberta a janela nova mensagem com a caixa para vazia. O endereço de destinatário vazio, mas com aquela mensagem original no corpo da mensagem de e-mail. E aí, então, eu coloco o endereço de Pedro e mando enviar essa mensagem a ele. Então, esse recurso encaminhar no Outlook Express, que é uma ferramenta de cliente de e-mail, também poderia ser utilizado, como é a quarta ferramenta aqui da barra, através do menu mensagem desse programa ou do seu atalho, que é o Ctrl F. Certo? E aproveitando aqui, nós temos também algumas outras ferramentas, como o botão criar e-mail, quando você deseja iniciar a digitação de uma nova mensagem de e-mail,
colocar o endereço dos destinatários e clicar no botão enviar para enviar essa mensagem, botão na barra de ferramentas, menu arquivo ou pelo atalho que é o Ctrl N. Nós temos aqui também 2 botões, responder a todos. Se eu recebo uma mensagem de um determinado remetente com cópia para outras pessoas também, eu posso enviar uma resposta dessa mensagem somente para o remetente, que é o botão responder, está no menu mensagem o comando ou o atalho que é o Ctrl R, e posso aqui utilizar o terceiro botão dessa barra de ferramentas, que é o responder a todos, que aí a minha resposta será enviada para o remetente e para todos aqueles que eu visualizo ali na minha mensagem, que receberam também a cópia dessa mesma mensagem. Então, é isso que vai fazer o botãozinho responder a todos. Atalho de teclado, Ctrl Shift R. Então, a resposta dessa segunda questão do concurso seria menu mensagem, Ctrl F, referente ao comando encaminhar. Então, voltando aqui à questão, se eu recebo uma mensagem e percebo que um colega não está na lista de destinatários dessa mensagem, caso eu queira enviar uma cópia dessa mesma mensagem para Pedro, colega Pedro, eu apenas clico no botão encaminhar, né, da ferramenta de e-mail, e aí então utilizo nesse caso a opção para, caixinha para, colocando o endereço de Pedro e mandando enviar. Ok? Então aqui, letra B de bola, o resultado aí dessa questão. Vamos à terceira questão desse concurso. Pedro e Tarcisa trabalham em escritórios da mesma empresa situados em cidades diferentes. Pedro criou um documento utilizando o Microsoft Word e deseja compartilhá-lo de forma que Tarcisa possa consultá-lo e editá-lo diretamente na web. Para isso, Pedro pode utilizar a ferramenta. Bom, hoje nós temos uma espécie de armazenamento em servidores, né? Então, ao invés de você armazenar os seus documentos, seus arquivos, em pendrives, em discos locais, HDs e etc., você poderá salvar, criar até mesmo, editar e salvar diretamente em servidores na web. E depois ativar um compartilhamento com outros usuários do mesmo serviço. Então, um dos serviços mais utilizados atualmente, né, é o Google Docs. Então, se nós alternarmos aqui para uma janela de um navegador de internet, vamos iniciar aqui o Mozilla Firefox, nós temos aqui a página inicial nesse computador, já a página do Google, e vejam que aqui na parte superior, a gente tem uma espécie de menu na horizontal. Você já vai perceber na página do Google, no menuzinho, a opção Docs, né, quando ela é utilizada. Ou então, aqui através desse botão mais, com a setinha ao lado, você vai ter vários outros recursos aí do Google. Então, um deles é o Google Docs. Então, ao clicar nessa opção, vejam que ele vai nos mostrar que existem opções de você criar documentos de texto, planilhas, apresentações de slides e alguns outros recursos. Então, ele vai carregar aqui, redirecionando para o serviço docs.google.com, e aí então ele vai nos mostrar esses recursos. E aí você pode fazer uma inscrição para que você possa utilizar esse recurso. E diretamente na página do Google, você vai poder editar documentos de textos, planilhas, apresentações, desenhos, formulários, certo? Então basta só você fazer a inscrição, você vai ver no canto superior direito o botão, inscreva-se, certo? E depois que você fizer a inscrição, sempre que você abrir a página do serviço, você vai poder digitar o seu endereço de e-mail, a sua senha de cadastro, e aí então se logar a uma páginazinha do Google referente aos seus documentos, aos seus arquivos, e nessa página você vai ter a opção de criar documentos de textos, planilhas, apresentações, salvar nesse servidor e em seguida pode até compartilhar documentos com outros usuários, como é o caso da questão, certo? É possível também você fazer uma espécie de upload, ou seja, você já tem documentos do Word, do BR Office Writer, do Excel, do Calc, e você quer copiá-los para esse servidor, para que eles fiquem disponíveis, né, dentro dessa página, para quando você estiver em algum local e você precisar utilizar esses arquivos, você pega uma máquina conectada à internet, abre a página referente ao serviço, realiza
login de usuário, seu login e senha, e então você tem acesso a todos esses documentos, todos esses arquivos e com a possibilidade de compartilhar com outros usuários também do serviço, ok? Então essa questão aí tem como opção correta Google Docs, que é a letra A. Então nós tivemos aqui algumas questões variadas, né? Uma questão sobre e-mail, uma questão sobre o que em alguns editais eles vêm chamados de computação e armazenamento nas nuvens, certo? Já que as informações ficam armazenadas em servidores na web. E tivemos uma questãozinha aqui também nesse vídeo inicial, relacionando aí os programas de planilhas do Office, Excel e do BR Office e o Calc. Então em breve a gente volta para dar continuidade